Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui, eu, Daniel Souza e o professor Tanguy Bagdadi. Tem tempo, aliás, que você não fala do número, né? Você já eu esqueceu o número, você não faz a menor ideia. Cara, isso é importante mesmo pra você? Não sei, cara, eu acho que seria legal. Não sei Depois qual é a o gente tá número. batendo marcas aí, falando de 100 bate-papos, a gente não tá sabendo. Mas imagina. Bom, eu peço desculpas porque tem aí nós estamos aí rivalizando com algo extremamente importante. A Câmara dos Deputados está aí avaliando se dá prosseguimento ou não, né? A investigação sobre o nosso presidente Michel Temer. Eu tenho certeza que todos estão muito atentos a esse maravilhoso programa televisivo, mas pedimos licença aqui para debater assuntos da semana, não é isso, Tanguy? É isso. Eu fiquei sabendo, inclusive, que o Rodrigo Maia pretende terminar até às 19 horas para ver o jogo do Botafogo. É verdade. Aliás, o Botafogo foi adiante, cara. Botafogo campeão da Libertadores e o Botafogo, presidente da República. Já pensou, cara? O asteroide vem aí. O fim do mundo vem aí, porque isso aí é alinhamento, alinhamento que não acontece sempre. Acabamos de perder os... Não tem nenhum. Eu ia falar torcedor do Botafogo, mas não tem nenhum. Bom, enfim. Os torcedores do Botafogo aí podem se manifestar e eventualmente me apedrejar. Isso. Bom, fazendo referência aqui à semana, acho que o assunto da semana é Venezuela, né? Venezuela, aquele regime democrático. Né? Teve eleição, né? Teve eleição, vimos aí cenas maravilhosas lá. Então, na eleição, teve. Mas ninguém sabe quantas pessoas votaram. O governo disse que foram 42% da população. Certo. A oposição diz que foi 12,5%. A diferença é pequena, né? Fica na margem de erro aí, 42 e 12, fica na margem de erro aí. O governo anunciou um determinado número, então 7 milhões de pessoas, e a empresa que administra as urnas disse que é 1 milhão a menos. Mesmo? Então, assim, a gente tem 3 dados diferentes, você escolhe, é uma questão de fé, você escolhe qual que você confia. Eu não entendi absolutamente nada do que você disse. Então, você quer que eu explique de novo? Não Posso quero. ficar mais devagar? As pessoas entenderam, né? Porque eu sou tudo burro. bem, porque você é meio lento mesmo. Agora, eu fiquei muito chocado com a polícia tirando lá o velhinho de pijama. Isso eu achei maravilhoso. Mas é o exercício da democracia. Cara. Entendi. A democracia ela depende das pessoas votando. E o Congresso sendo invadido também. Acontece. No Paraguai, botando fogo no Senado outro dia, ninguém falou nada. Entendi. Então, você acha que a Venezuela continua sendo um regime democrático? Democrático. Eu sempre imaginei isso, né? Você é um cara retista e, além de retista, agora você Comunista. é a favor da revolução. É do socialismo do século XXI. Do socialismo do século Dessa XX. vertente do socialismo que eu sou a favor. Entendi. Mas agora, falando sério, qual é a tua expectativa para a Venezuela? O que deve acontecer aí nos próximos tempos? Então, é a hecatombe, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa na Venezuela, nos últimos anos, o tempo todo se esperava, se aguardava o momento que teria eleições, talvez essa eleição ela resolvesse. Ou Maduro vai ser reeleito, que seria difícil, então você teria uma oposição assumindo para você começar a ter uma certa normalidade. A saída que o Maduro teve foi abrir essa constituinte e que muda a forma de representação política dentro da Venezuela. Qual é exatamente a lógica da constituinte? Né? Ele quer fazer uma nova constituição, essa é a ideia dele, e que muda a representação de grupos sociais dentro da Venezuela. Até agora, a democracia na Venezuela era baseada em uma pessoa, um voto, e quem tem maioria consegue eleger os seus representantes. Me parece algo razoavelmente consolidado internacionalmente. Isso. Né? A representação que vai ser feita agora, ela premia o município. Então, os municípios passam a ter exatamente o mesmo tamanho. O que é um pouco estapafúrdio, uma vez que Caracas, por exemplo, tem uma quantidade muito maior de pessoas do que um municípiozinho lá do sul da Venezuela. Só que, a partir de agora, Caracas e esse municípiozinho lá no sul, no interior da Venezuela, passam a ter exatamente o mesmo peso. Isso está parecendo a eleição da CBF, cara. A eleição da CBF é assim, exatamente. Né? Não interessa se é São Paulo, se é Amapá, a representação é exatamente a mesma. Ou se é o meu time de bairro, o time de bairro e o Flamengo tem o mesmo voto, né? Exatamente. E aí, qual é a jogada? Normalmente, a oposição ela tem tido um peso muito grande nas grandes cidades. E o interior, as áreas mais rurais, elas dão um apoio maior ao chavismo. Então, isso faz com que você consiga equilibrar, apesar de demograficamente ser uma parte da população dar apoio à oposição hoje, tanto é que tinha uma maioria no Congresso, e a minoria apenas apoiar o governo, você consegue equilibrar. E aí você fala assim, mas Caracas continua tendo polos chavistas importantes. Sim, e aí Caracas tem um regime especial, por ser a capital, então tem uma quantidade maior de representantes. Então, ainda assim, o chavismo sai ganhando. E você ainda dá uma representação para diferentes grupos sociais. Então, para aposentados, estudantes, sindicalistas e tal, você tem uma representação que também dá uma vantagem bastante para os chavistas. E tem representação dos youtubers?
Podcasters? É capaz de ter. É capaz não, de ter? porque youtuber e podcaster tem cara de ser pró-oposição. Ah, entendi. Aí Então nem aí todo mundo tem espaço. Aí nem todo mundo tem espaço. Você Só se você for chavista. Você fez graduação e mestrado só para estudar essa bobagem, né? Só para Essa estudar bagunça, isso. etc. Você fez mestrado, graduação só para explicar cupom, né? Cupom é importante, Teve cara. cupom essa semana? Não teve. Cupom Pô, foi na que semana chata, passada. cara, é. Mas teve a ata do Cupom, cara. Ah, é ata do cupom? Ata São do coisas Copom. diferentes. São coisas Qual é a diferentes. diferença do cupom para a ata do cupom? É porque o Cupom é a decisão em si, a ata é o que explica a decisão que é publicada depois. Que coisa. É sensacional. Aí você analisou a ata do cupom. Analisei a ata do Cupom, maravilhosa. E o que a ata do cupom diz? Ficou claro que nós vamos ter novas reduções da taxa de juros, cara. Que o Brasil vai ter aí uma taxa de juros bem baixinha nos próximos meses. Então, quer dizer, eles dão um jeito do assunto render. É isso? Isso. Aí depois tem a ata, a explicação e tal. Entendi. Agora tá explicado qual é a sua participação aqui. É só para falar sobre o cupom. Uma melhor do que isso, nós tivemos ainda não oficialmente, mas o governo está avaliando a possibilidade da meta fiscal ser alterada. Nós vamos ter aí um déficit de não mais 139 bilhões de reais em 2017, mas um déficit de 159 bilhões. O nome disso é crescimento. Está crescendo. Concorda comigo? É crescendo o déficit, né? Não, Crescendo mas é crescimento. Algum crescimento tem que ter, né, cara? Entendi. Eles estão querendo liberar aí mais de 20 bilhões para poder gastar, né? E claro que quem vai pagar essa conta é você, né? Porque você é um rentista. Eu sou rentista. E como rentista, eu acho que nós temos que aumentar os impostos sobre os rentistas como você. Então, mas olha só, aí se aumenta. Isso significa, portanto, que se aumenta a insegurança na economia brasileira, que você não sabe se o governo vai conseguir pagar a conta. Isso. O que significa, portanto, que a tendência é não baixar tanto os juros assim, é capaz Verdade, de manter. isso então, mesmo. Então tu ganha dinheiro. É verdade, cara. Nossa, você tá Deu ficando bom em você. Você tá ficando inteligente, hein, É cara? porque a economia é um negócio muito banal, né, cara? Entendi. Muito básico, aí o raciocínio vem. Aí você tá entendendo tudo agora. Tá já entendendo da tudo, economia. absolutamente tudo. Entendi. Ainda mais cupom. Tal do cupom. Agora, a ata do cupom eu já não sabia que existia. Vou me inteirar sobre a ata do Por cupom. favor, leia a ata do Copom, que é algo extremamente importante. Farei. Agora, falando sério, o governo brasileiro, com isso, exatamente como o Tanguy colocou, há uma alteração na questão das expectativas, e aí passa sempre aquela mensagem, puxa, de novo, né? Então, a meta fiscal não é para valer, a gente acaba tendo na prática um aumento do déficit e, consequentemente, do endividamento do governo e da taxa de juros, e cria-se realmente um ambiente de um pouco mais de instabilidade. Aquela velha máxima, né? Ao estabelecer a meta, cumpra a meta. Né? Você tem o direito de estabelecer diferentes metas dependendo da situação, mas cumpra. Por que o governo não vai conseguir cumprir? Porque ele teve uma série de frustrações de receitas. Por exemplo, o refis, né? O refinanciamento das dívidas da União. O governo mandou para o Congresso, acreditava que ia levantar aí talvez 10 bilhões de reais. O Congresso deu uma esfacelada no projeto e o governo simplesmente preferiu deixar caducar a medida provisória. Também havia expectativa de algumas concessões à iniciativa privada que, por conta da instabilidade política, não foram adiante. O nível de atividade econômica está sendo muito menor do que havia sido previsto, então a arrecadação de impostos também é menor. Enfim, tudo isso somado, na prática, acabou comprometendo um pouco a capacidade do governo de arrecadar e, consequentemente, de cumprir a meta fiscal. Ele não cortou despesas na mesma velocidade, no mesmo ritmo, e por isso, claro, a meta fiscal acaba não sendo cumprida, o que é muito ruim. A gente vai ter aí um cenário de incerteza nos próximos meses, e somando-se aí o fato do presidente estar na marca do pênalti. O Felipe Ferreira está perguntando se seria uma continuação da política de flexibilização do tripé da Dilma. Não, isso me parece um exagero, até porque quando você está falando de flexibilização do tripé, O que é o tripé da Dilma? O tripé econômico que veio desde 1999 é câmbio flutuante, metas de superávit primário e metas de inflação. E durante o governo Dilma, exatamente como o Felipe colocou, houve uma flexibilização desse tripé. A meta de inflação deixou de ser perseguida, pelo menos o centro da meta. As metas fiscais elas foram sequencialmente alteradas para permitir cada vez déficits maiores. E o câmbio flutuante também foi bastante alterado, porque houve uma série de intervenções do Banco Central para atingir uma determinada taxa de câmbio pretendida. E dentro do governo Temer a proposta voltamos ao que tínhamos antes, durante o governo Fernando Henrique, durante o governo Lula, que é o respeito ao tripé. Em termos de regime de metas de inflação, o tripé está sendo cumprido à risca, sem maiores problemas, a gente vai cumprir a meta. O câmbio flutuante também está sendo bastante respeitado e do ponto de vista fiscal, pelo menos até essa semana, havia a expectativa de um cumprimento das metas fiscais que foram estabelecidas. Agora, quem flexibiliza a meta fiscal uma vez pode flexibilizar 2 vezes, 3 vezes, e aí na parte fiscal realmente o governo tem pouco a comemorar e pode ser o início, pode ser uma porta para o retorno de alguns problemas que pareciam afastados.
Agora, e isso também é uma coisa que a gente já comentou outras vezes aqui, né? É sempre a sensação de que o governo está lutando pelo resultado mais imediato. Sim. O governo ele não está conseguindo pensar em médio e longo prazo, tanto é que é capaz de hoje, por exemplo, o presidente estar em apuros mais sérios. Eu acho difícil, mas é possível. Então o governo parece que ele está cavucando o que ele pode conseguir dia após dia. E isso internacionalmente traz uma consequência que é até difícil a gente medir nesse momento, mas é catastrófico, né? Pelo fato de que o Brasil está entrando na absoluta irrelevância. Sim. O Brasil nesse momento não é lembrado, o Brasil nesse momento não é imaginado como um destino de investimento ou como alguém com quem você quer fazer uma parceria, porque você não sabe quem é o presidente depois de amanhã. Existe... na verdade, a cúpula do G20 deixou isso muito claro, né? O Temer não ia, aí cancelou, aí resolveu ir, não teve agenda para ele, e no final das contas o Brasil ele acabou perdendo um momento espetacular, se a gente for pensar em termos de posicionamento internacional de 10 anos atrás. Durante o governo da Dilma já se dissipou bastante, o governo Temer está jogando a pá de cal, e é algo que talvez demore, sei lá, 10, 15 anos para você conseguir recuperar depois, se fizer tudo certo, né? Mas a consequência é grave. Do ponto de vista fiscal, acho que é um ótimo exemplo para ilustrar isso. Um governo fraco não consegue fazer o que precisa ser feito. O governo fraco fica refém, e ficando refém ele abre o cofre para liberar emendas parlamentares, ele abre o cofre para liberar cargos e, consequentemente, é difícil cumprir meta fiscal ou, eventualmente, fazer qualquer tipo de rearranjo estrutural mais sério dentro de uma situação como essa. A fragilidade política do governo tem impactos econômicos e isso precisa ser levado em consideração. Bom, o Lucas coloca aqui no campo de acordo de comércio internacional o que poderia ter sido feito concretamente que causasse um impacto positivo na economia brasileira. Olha, Lucas, em termos de comércio internacional, é uma estratégia de médio e longo prazo. Você não faz acordos de liberação comercial, de acesso ao mercado de uma hora para outra. Acho que o Tanguy pode até complementar isso. E como o Brasil tem estado num processo de distanciamento, o Brasil está literalmente ficando para trás. O Brasil não está integrado às cadeias globais de valor, o Brasil não é um destino representativo mais para investimento estrangeiro direto, o Brasil não tem formado parcerias no âmbito comercial relevantes. E quanto mais para trás nós ficamos, mais difícil acaba sendo a recolocação e mais demorada ela acaba sendo. Os acordos internacionais, eles são não caminho, mas eles são resultado. Você chega a um acordo comercial a partir do momento que você tem um bom posicionamento internacional, você tem interlocutores constantes. Agora, o Brasil, nesse momento, não tem sequer a condição de propor alguma coisa, dadas as condições políticas e econômicas do governo brasileiro, e ninguém vai chegar para o Brasil para propor alguma coisa nessa situação. Tanto é que está todo mundo buscando outras integrações. Até os Estados Unidos, né, com o Obama, chegaram a assinar lá o TPP, o Trump voltou atrás, mas as iniciativas, pelo menos, elas são possíveis. O Brasil, nesse momento, ele não consegue nem pensar nisso, então não é parte da solução, é o resultado. Basta a gente lembrar que o Brasil começou a ser muito cogitado para assinar acordos internacionais em momentos de bonança política e econômica, estabilidade política e crescimento econômico. Então, lá no final da década de 90, com o governo FHC, você tinha uma boa imagem do Brasil, você inicia as negociações comerciais, por exemplo, com a União Europeia, começou em 99. Durante o governo Lula, você tem um momento mais ou menos parecido, você tem uma série de possibilidades de iniciativa, você tem uma aproximação junto aos BRICS, você tem um fortalecimento da integração aqui na América Latina e tudo. Agora, no momento que o Brasil está, é impossível que isso seja o caminho para uma solução. Maravilha. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, mais nada. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, até porque eu não consigo ficar muito perto dessa pessoa que apoia a Venezuela e é rentista. Isso. Tá? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.